esquecer. Então tá aqui gravando. Beleza. Bom, outra coisa que eu queria só acrescentar para vocês, esse bimestre, né, de acordo com o que foi estabelecido, vocês não terão provas, né? Vocês não vão parar para estudar para a prova. Eu já vi que vocês já estão estudando diretamente para a prova de vocês em janeiro, né? Então, o que nós podemos tirar de proveito disso, né? Igual eu deixei lá para vocês no site, as notas de avaliação de todos vocês serão as provas justamente a lista 6, né? A lista extra de 3 de 29 e a maratona, né? Você já possui capacidade e conteúdo para fazer todas as atividades, tá? Todas as atividades maratona. O que eu sugiro para que vocês façam? Façam toda a maratona, né? Se não estou enganado, o prazo de entrega é dia 17 ou 20 que eu coloquei lá. Eu esqueci a data que eu coloquei. Mas está lá escritinho, né? Se alguém já viu o recado lá, manda aí no chat para mim, por favor. Então, o que nós temos lá, para a gente chegar bem, então você já pega a maratona, como a gente já vai fazer a revisão de tudo, então já faça toda a maratona. Fala, não vou, porque são 30 questões, né? Isso, essa é a ideia, Daniel. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vocês ficarem independentes de mim. Para vocês virem para minha aula, que eu vou fazer as questões com vocês, tá? Tá ótimo. Se vocês já fizeram, estão fazendo, tá? Beleza, é bom que vocês vêm e a gente organiza essas atividades aqui, tá? Bom, vamos lá, então. Sem muita delonga aqui, vamos iniciar aqui, então. A maratona espelhada, essa aqui. Tá. Nós fizemos, então, a revisão de Grécia na semana passada. Hoje a gente vai tentar fazer aqui a revisão tanto de Roma quanto de Idade Média. Vou dar uma passada bem rápido, né? A gente sabe que esses exercícios é para a gente tocar em alguns pontos principais das nossas aulas passadas, né? Então tá aqui, vou começar aqui com Roma para a gente ver cada questão dessa, 3, 4, 5, 6, 7, todas elas. Sempre tem uma temática que ela está dentro do roteiro, tá? Nessa questão número 3, ela está falando sobre reforma agrária, tá? Eu vou apontar a questão e aí a gente vê qual que é o item correto, né? Então tá aqui, ó, Plutarco, Tibério Graco, Pinsky, textos de história antiga, tal. Então começa por aqui sempre, olhei, falar, opa, história antiga, então é Grécia e Roma, mas aí, se eu falo Tibério Graco, eu lembro dos irmãos Gracos lá da Reforma Agrária. Então você já sabe que falou de Tibério e Caio Graco, falando sobre Reforma Agrária. Então tá aqui. Os animais da Itália possuem cada um sua toca, seu abrigo, seu refúgio. No entanto, quando ele fala Itália aqui, é só uma tradução, tá? Não existia Itália. Tá? Eles não têm essa concepção de Itália igual a gente tem Itália agora. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália estão à mercê do ar e da luz, e nada mais. Olha, isso aqui já é uma passagem importante. Então, os soldados que combatem e lutam por Roma estão à mercê do ar e da luz, nada mais. Sem lar, sem casa, erram com suas mulheres e crianças. Os generais mantêm aos soldados, quando na honra do combate, os exortam a defender contra o inimigo suas tumbas e seus lugares de culto, pois nenhum desses romanos possui nem altar de família, nem sepultura de ancestral.
É para o luxo e o enriquecimento de outrem que combatem e morrem tais pretensos senhores do mundo, que não possuem sequer um torrão de terra. Então, ele está falando aqui, nesse texto, absolutamente, está falando que esses soldados estão lá, estão lutando por uma causa, mas eles, na verdade, aqui, eles não possuem o quê? Eles não possuem terra, tá? Um texto bem, assim, pra você tirar a ideia central do texto, é muito, você tem que ir lá dentro, você tem que lembrar de reforma agrária, romana que nós falamos, então tem que estar dentro desse contexto. Com base no texto, em seus conhecimentos sobre o tema, pode-se afirmar que a lei de reforma agrária na Roma Antiga, a lei de reforma agrária na Roma Antiga, e vocês colocaram o quê? Alguém colocou alguma coisa, vocês colocaram que letra? Bruna marcou a letra E. Quem mais marcou outra letra? Alguém marcou outra letra? João Pedro, letra E. Tá. A gente enrolar muito, eu vou ficar com os dois, então. Se tiver outro, tá? Aí ela fala assim, com base no texto dos conhecimentos sobre o tema, pode afirmar que a lei da reforma agrária na Roma Antiga, letra E, foi proposta pelos irmãos Graco, olha aí, já começou certo, ó, proposta pelos irmãos Gracos, que viam na distribuição de terras uma forma de superar a crise provocada pelas conquistas do período republicano, satisfazendo as necessidades de uma plebe numerosa e empobrecida. Perfeitamente. Então, número 3, letra E, você já pode marcar lá e correr para o abraço. Porque, olha aqui, revisando, voltando lá, por isso que você tem que estar com o seu roteiro na mão aí, se você não tiver o espelho aqui, tá? Roteiro de Roma, onde que está o conteúdo de reforma agrária? Aqui, ó, lá na crise de Roma. Eu lembro que eu trabalhei isso com vocês em sala de aula, tá? Então, na crise da República Romana, tá a tentativa de reforma agrária aqui, ó, falando aqui, ó. Tentativa de reforma agrária dos irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco, né? Então, eu falei que a reforma agrária é uma tentativa de solucionar o problema da questão da terra para essa classe empobrecida, né? O texto fala isso lá. Esses soldados que estão lá conquistando, que estão fazendo o que? O processo expansionista, o expansionismo romano, eles, na verdade, estão lutando por outros. Igual por isso que ele fala, que lutam por outrem, lá no texto, né? Então, a reforma agrária entra aqui dentro do conturbado período de crise da República, tá? Lembrando lá que Roma tem 3 fases, né? Aqui no roteiro de vocês, monarquia, a república e também o império. Monarquia, república e império é o que você vai estudar dentro da história romana, né? Então pegam lá o roteirinho de vocês, façam, releiam, tá? Lembrando que dentro da história romana, essa classe aqui, ela é importantíssima nos 3 períodos, o Senado, tá? Eles são os grandes condutores. Dentro da classe política, nós temos vários conflitos entre patrícios e plebeus, tá? Então, assim, é um conteúdo que vai levar vocês algum desses eu creio que deve estar lá na avaliação de vocês de janeiro, tá? Ou Grécia ou Roma, ele sempre vai estar constituído aí. Então, assim, e tem muito tempo que não cai Roma, tá? A Grécia ainda caiu, mas tem muito tempo que não cai Roma. Então, vamos ficar atentos a esse conteúdo de Roma aqui, tá bom? Bom, então, ótimo. Questão 3, letra E. Vamos aqui, então, à questão número 4. Tá aqui. Questão número 4. Ele fala assim. Olha aqui, ó. Políbio, História, século II a.C. Então, tá aqui. Também é uma questão que vai estar lá sobre a questão da crise do período romano, tá? Ele fala assim, mesmo para um cidadão romano, seria impossível dizer com certeza se o sistema em seu conjunto era aristocrático, democrático ou monárquico. Com efeito,
A quem fixar atenção no poder dos cônsules, a Constituição romana parecerá totalmente monárquica. Cônsules, ó. Tem o cônsul lá no seu roteiro. Se você não consultou, consulta lá. Para ver quem que são os cônsules. A quem fixar no Senado parecerá aristocrática, que é aquele conjunto. Aristocrática, aristóis significa os melhores, cracia, poder. Então, os melhores no poder. Então, tá ali, o Senado é aristocrático, conduzido pelos patrícios, né? E a quem se fixar no poder do povo, parecerá claramente democrático. Então, na Roma Antiga, parece três movimentos, né? Aristocrático, democrático ou monárquico, né? Cada uma das três partes do Estado é capaz, se desejar, de criar obstáculos às outras, ou de colaborar com elas. Nenhum dos poderes predomina sobre os outros, nem pode desprezá-los. Nenhum dos. Essa parte aqui é fundamental para vocês responderem a questão. Nenhum dos poderes predomina sobre os outros, nem pode desprezá-los. Tá? Então, quem não sublinhou essa última partezinha aí, lá vocês vão mandar para mim, né? Vocês podem mandar a maratona, manda foto de toda a maratona para mim, não. Manda só assim, número 1, letra A, número 1, letra A, e brevemente você vai lá e faz o comentário da questão, tá? Bem básico, só para eu ver que vocês realmente fizeram a maratona. Tá? Manda uma folha, eu acho que uma folha geral dá, porque são 30 questões, tá? Então tá aqui, ó. De acordo com o historiador grego Políbio, a Constituição de Roma, que favorecera as conquistas do Mediterrâneo era. E aí, meninos, o que vocês colocaram aqui dentro dessa questão? Como era a Constituição de Roma? E esse camelinho é para mandar por e-mail, tá? Eu deixei lá fixado o e-mail lá para vocês, lá nas resoluções. Bruninho, o que foi? Qual que é a dúvida dessa aqui? Você ficou com dúvida? Você marcou alguma questão? Você foi direto em alguma questão? Essa é uma questão essa é uma questãozinha mais trabalhada, tá? Essa aqui é uma questãozinha tipo Enem, tá? Não é do Enem, mas ela é tipo Enem. E ela é, assim, texto, interpretação de texto e história, tá? O que é que vocês marcaram aqui dentro dessa questão? Não tem problema não, Isabela. Tá ótimo. Tá tranquilinho. Beleza? Bom, retomando aqui então. De acordo com o historiador grego, a Constituição de Roma, que favorecer as conquistas do Mediterrâneo, era o que eu tenho lá no texto, que a gente já trabalhou, o que o texto fala aqui e qual que é a alternativa que estará direcionada ao texto. Tá? Então tem que estar antenadíssimo aqui essa questão. O que vocês colocaram aqui? Bom, o João colocou a letra E, a Bruna colocou a letra C. Só o João e a Bruna que fizeram a maratona até agora? Os outros que fizeram, não? Pode colocar, pode ir. Se vocês errarem, o momento de errar é agora, tá? Não tem problema não. Bom, na letra C, ela fala assim, ó, marcada pelo conflito entre os diferentes poderes que compunham o Estado, tá? Na verdade, aqui, Bruno, não é conflito, tá? Marcada pelo conflito entre os diferentes poderes, não há conflito aqui no texto, tá? Ele só mostra diferentes esferas, aristocrática, democrática e monárquica, tá? Não há conflito. Aí, João, aí você acertou. Por quê?
caracterizada pelo equilíbrio de poder entre os cônsules, o Senado e o povo. Ele fala, o Senado, os cônsules, né? Ele fala aqui do poder dos cônsules, ele fala do Senado, tá? E ele fala do povo. Então, assim, há um equilíbrio, né? Por que a gente pode falar que não tem conflito? É essa última partezinha aqui, Bruno. Nenhum dos poderes predomina sobre os outros, nem pode desprezá-los. Tá? Isso é o texto que está falando, tá bom? Então, essa número 4 é a letra, essa número 4 é a letra E. Beleza? O número 4 é a letra E. Beleza, então, tá aqui. Isso, João, exatamente. Essa aqui é muita interpretação. Essa é muita interpretação. Porque essa aqui, no caso, que vai valer mais é a interpretação de texto, conhecimento histórico, mas aqui é assim, 90% é interpretação de texto. E olha, essas questões, essas 30 questões que eu separei para vocês, são questões muito, mas muito parecidas com o Enem. No final da nossa maratona, eu vou preparar outras questões para vocês fazerem nesse período de Natal e até na nossa aulinha que nós vamos ter antes da prova do Enem. Vou separar aí. No início do ano eu já tinha dado questões para vocês e nós vamos fazer novas questões, tá? Essa aqui é uma maratona que eu estou fazendo juntamente com vocês. A outra, né? Eu vou trabalhar com vocês com questões da FGV. A FGV e o Enem parece que são irmãos e gêmeos, as questões. Porque, assim, ela aproxima demais o estilo de questão da FGV com o estilo de questão do Enem. E interpretação mais conhecimento histórico só. O professor não tem conhecimento histórico nenhum. Então, assim, então se eu sou bom em português, ótimo. Então você já tem uma chance, tá? Então, questão número 4, letra E, igual o João falou, questão meramente interpretativa, tá? Então, Roma é isso, pessoal. Só lembrando aqui no nosso roteirinho de Roma, tá? O que é muito importante de nós sabermos aqui, principalmente, é esse período aqui, que a estratificação social, patrícios, plebeus, clientes e escravos, isso se constitui durante o período da monarquia. Ele entra dentro da república, tá? O Senado é o principal órgão, tá? As magistraturas, olha aqui, ó, os cônsules sempre em número de 2, tá? E presidia os senados, conduzia a política romana, era uma espécie de presidente, ou no caso aqui, uma espécie de 2 reis, né? Que no caso eles tinham todo o poder administrativo em Roma estava na mão dos cônsules. E aí nós temos os ganhos, olha aqui, ó, esse ponto aqui é central em Roma, tá? As assembleias, a centuriata, eu destaque para ela, tá? Votação de projetos, decisão por guerra e paz, eleger os magistrados. Então, a assembleia era constituída por centúrios, né? A maioria dos patrícios. E aqui, olha, isso aqui é muito bom de vocês revisarem no roteiro de vocês. Tem uma lei aqui, que é a Papírio Poetelli, que eu não escrevi aqui no meu roteiro, mas que tem no roteiro de vocês aí, que é o fim da escravidão por dívida em Roma, tá? Então, assim, o roteiro, ele está aí com vocês, façam a revisão, tá? Então, nós temos, então, todo esse desenvolvimento aqui da história romana. Bom, vamos, então, para a questão número 5, passando, então, para as questões de Idade Média. Então, tá aqui nosso roteirinho de Idade Média. Vamos lá a questão? E aí nós vamos nos localizar aqui, né? Vamos nos localizar aqui em cima do conteúdo, lá no roteiro, tá?
Vamos aqui, questão número 5. Em 768, então o ano já é sugestivo aqui para nós. Pós-queda do Império Romano, 768, Carlos Magno falou de Alta Idade Média, tá? Nós sempre vai ter uma questãozinha sobre Carlos Magno, rei do Império Carolíngio, tá? Foi coroado o rei dos francos, do Império Franco, tá? E ele estava ali constituindo a dinastia carolíngia. E em 800, imperador dos romanos. É pertinente afirmar quanto aos reinos francos no que diz respeito ao período carolíngio, tá? Que, olha só, com a queda do Império Romano, lá em 467, depois já na era cristã, há uma chegada dos povos bárbaros ali no que era Império Romano antigamente, tá? Isso vai vigorar pelo século V, século VI, VII, e no século VIII, na metade do século VIII, um reino vai se destacar, que é o Reino Franco. Falou de Alta Idade Média, falou de surgimento, de reestabelecimento das fronteiras do Império Romano, é Reino Franco, tá? Então, olha só. Então, o grande nome do Império Carolíngio, da dinastia Carolíngia, nós tivemos duas dinastias, Merolíngia e Carolíngia. Vou aqui para o roteiro, porque vocês já têm escrito no roteiro de vocês. Então, tá aqui, ó, essa fase aqui, ó. Essa fazinha aqui, ó. Então, a Alta Idade Média, marcada pela colonização romana e invasões bárbaras. Então, a formação dos reinos, tem vários reinos lá, já discutimos isso, vândalos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, francos, anglo-saxões e lombardos. Então, o destaque é nessa segunda fase de invasão romana aqui, do invasão bárbara. E os francos, por um período de tempo que vai chegar ali do ano de 800, igual está aqui na maratona, aqui do ano de 800 até o ano de 843, as fronteiras do Império Carolíngio, ela vai ser praticamente as mesmas fronteiras do Império Romano. Então, é a reconstituição do Império Romano, mas sob o domínio de Carlos Magno, sob o domínio do Carlos Magno, do filho do Carlos Magno e dos netos. Quando que isso vai ser dividido? Só em 843, com os netos Carlos Magno, os 3 netos Carlos Magno, vai pegar todo aquele império e vai dividir. Tudo que o Carlos Magno deu conta de restaurar. Então, ele fala aqui, ó, no que diz respeito ao período carolíngio, o que vocês colocaram aqui nessa questão número 5? Bruná, Danilo, ó. Beleza. Bruná, Danilo, Isabela, ótimo. Então aqui, ó. Apresenta uma fusão de elementos culturais com a aliança dos francos com o papado. Interessante, já começou certo. Com a restauração do Império Romano do Ocidente, ótimo. Constituiu um reforço ao seu caráter romano-germânico. Perfeito, pessoal. Perfeito. Só isso. Então, você nota que ele não aprofundou em nada. O que ele pode colocar aqui é falar sobre o Renascimento Carolíngio, que é um investimento nas áreas da arte, na área da escrita, por parte da aristocracia carolíngia, tá? É só isso, é coisa básica. Então, apresenta a fusão de elementos culturais com a aliança dos francos com o papado, né? Então, ele fala dessa questão onde o ponto central aqui é você pegar e entender que, a partir desse momento, nós temos o quê? Nós temos o Império Franco se aliando a uma instituição poderosíssima que saiu fortalecida demais no final do Império Romano, que é a Igreja. Então, há uma aliança entre o próprio Império, o Reino Germânico,
Franco com a igreja, beleza? Então, essa é o ponto central, por isso ficaria a letra A. E vocês acertaram aqui dentro dessas evidências, tá? Muito bom. Vamos então para a questão número 6. Ler o texto a seguir. Essa questão aqui é outra questão bastante interpretativa, né? Essa aqui também é bastante interpretativa. Vamos a ela lá. Voltando, marca Bloch, Apologia da História, Ofício do Historiador. Isso aqui, então, o Marc Bloch, pessoal, é um dos expoentes da teoria da história. Então, o alemão Marc Bloch, um judeu perseguido durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai escrever sobre o que é a história. Então, ele deixa esse legado aqui esse legado póstumo, né? Após sua morte foi organizado os textos dele e foi feita aqui a apologia da história, o ofício do historiador. Então ele fala assim: origem do regime feudal. Diz-se, onde buscá-las? Alguns respondem em Roma, outros na Germânia. Quando eu falo em Germânia, tá? Eu falo dos reinos bárbaros, tá? As razões dessas miragens são evidentes, das duas partes. Sobretudo, eram empregadas palavras como benefício, em latim, benefício, feudo para os germanos, das quais as gerações persistiu em se servir, ainda que lhes conferido sem dar conta um conteúdo quase inteiramente novo. Pois, para grande desespero dos historiadores, os homens não têm o hábito, a cada vez que mudam o costume, de mudar de vocabulário. Ele chama a atenção dentro desse fragmento de texto do Marc Bloch por uma questão que nós, historiadores, nós nos deparamos constantemente, que é empregar o mesmo vocabulário para diferentes costumes, tá? E aí eu dou outro exemplo aqui para essa questão. Por exemplo, a palavra burguesia. A palavra burguesia, ela está dentro do nosso contexto até hoje, né? A palavra burguesia, na Baixa Idade Média, representa só os comerciantes, sejam eles ricos, pobres, tá? Os comerciantes ali dentro da estrutura, dentro do renascimento comercial. A palavra burguesia, dentro do movimento da Revolução Francesa, é aquela alta classe que conduz ideologicamente as questões de favorecimento dos seus bens pobres. Então, eu tenho uma alta burguesia ali. E a palavra burguês hoje, no nosso cotidiano, quando você fala, esse cara aí é burguês, já remete automaticamente à ideia que esse cara possui dinheiro. Então, é isso que o Marc Bloch está nos chamando a atenção aqui no texto. É isso que esse movimento de mudança do vocabulário, esse movimento de mudança do costume, não muda o vocabulário. Então, nós continuamos com a mesma palavra, mas com diferente significado. A partir disso, nesse fragmento, Marc Bloch discute de que forma os historiadores lidam com a questão das origens, indicando que há o quê? Indicando que há... O que vocês colocaram? Bruno colocou a letra E, João colocou a letra D. Bom, então, você fala... na letra E, ele fala assim: a origem dos fenômenos históricos pode ser encontrada na permanência dos costumes e do uso do vocabulário. Qual o problema dessa letra E aqui? Olha só. A origem dos fenômenos históricos pode ser encontrada na permanência. Não. Na verdade, a origem dos fenômenos históricos ela pode ser encontrada em algum vocabulário que mudou, não na permanência. A origem dos fenômenos históricos pode ser encontrada
nas mudanças, tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Pois, para grandes dos historiadores, os homens não têm o hábito, cada vez que mudam o costume de mudar o vocabulário, tá? Então, por que não pode ser essa letra E? Origem de fenômeno histórico, nós encontramos, né? Nós encontramos não na permanência. Origem do fenômeno histórico, nós vamos encontrar durante essas mudanças, nós vamos encontrar na variação desses costumes, tá? Então, não pode ser a letra E. Por isso é a letra D. A busca da origem dos fenômenos históricos encobre a relação entre as forças de conservação. Aí sim, é o que o texto está falando. O que são as forças de conservação e de mudança que compõem a vida social? Olha lá, origem dos fenômenos históricos encobre a relação entre as forças de conservação. É isso que ele está falando, olha, é o conceito de burguesia, burguesia, burguesia. E aí, qual o conceito que eu fico? Você vai ficar de acordo com o tempo de cada um. Então, ela mudou. A palavra burguesia, ela encobre essas forças de conservação do termo, mas os costumes são diferentes. Então, essa é uma questão assim, mas é uma questão muito difícil, essa questãozinha aqui. É lógico que eu não vou trazer questãozinha fácil para você sair aqui feliz, contente, sorrindo e falar, tô pronto. Você tem que errar, você tem que errar aqui. Aqui é o lugar de errar. Errar é maravilhoso. Por quê? Porque você fica com raiva e fala assim, nossa, mas poxa, onde que eu errei? Por que eu não prestei atenção? Mas isso vai ficar aqui dentro de você aqui e falar assim, não, agora pro próximo eu já estou mais antenado. Tá bom? Então, a questão número 6 é a letra D, tá? Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, dá vontade de falar assim, meu Deus do céu, né, Bruninha? Você fala assim, nossa senhora, onde que eu tava com a cabeça, né? Mas, assim, a prática, eu lembro do meu vestibular, principalmente quando chegava nas questões de história, eu falei, não, aqui eu tô em casa, né? Aí, assim, de 10 questões, às vezes eu errava 3, eu falei, não, moço. E aí você fala assim, porra, como é que eu errei isso aqui e tal, tinha que fechar a prova. Mas é isso aqui, ó, é um limite muito tênue entre o acerto e o erro. Mas não tem problema não. Errando é que nós aprenderemos, tá? Então vamos lá, para a gente fazer mais questões aqui. Ele fala assim, ó. Voltando de novo, tá aqui, Gustavo, 900 textos, documentos de história. Então você bateu aqui lá no seu Enem, olhou aqui na fonte, falou, nossa, mais uma questão de história. Ou é com a Isabel ou com a Adriana. Muito provavelmente vocês vão se deparar muitas questões de história do Brasil, que a revisão de Brasil foi com vocês. Mas eu estudei história do Brasil do primeiro e segundo ano com vocês. Então, assim, tanto eu quanto a Isabel, vocês vão estar assim, bem antenadinhos, tá? Então tá aqui. Leia o texto escrito por um religioso medieval e assinale a alternativa incorreta. Não é essa aqui, ó. Essa questão, ela saiu, assim, quando eu vi o texto aqui, eu não vi a palavra incorreta. Eu não costumo colocar esse tipo de questão para vocês. Esse aqui não cai mais. Mas, assim, como ele está pedindo a incorreta aqui, então saiu essa questão. Não costumo colocar, tá? Sobre a igreja cristã daquela época. Texto, o fragmento dele. Deus quis que entre os homens uns fossem senhores e outros servos, de tal maneira que os senhores estejam obrigados a venerar e amar a Deus, e que os servos estejam obrigados a amar e venerar o Senhor. Então há uma hierarquia, né? E aí, qual que é a incorreta aqui? Qual que é a incorreta? Letra A? Letra A é incorreta. Por quê? O texto mostra uma concepção que prega igualdade jurídica. Quando ele fala igualdade, então já está errado.
Então, como ele quer incorreto, você marcaria a letra A. Esses vestibulares, um pouco mais antes dessa versão, nem era dessa maneira, tá? Então, às vezes, ele pedia incorreto. Concurso público ainda é assim, tá, gente? Eles pedem a questão incorreta. Concurso, às vezes, ele pede a correta, às vezes, pede a incorreta. Então, vocês têm que estar muito antenados nisso aqui. Então, quando falou igualdade jurídica entre homens medievais, pois a desigualdade é estabelecida por Deus e não pelos homens. Aqui já deixa a questão toda errada, então você marcaria a letra A, já estaria correto, tá? E aí é dessa maneira. Vou aqui para a questão número 8. Então, número 7, letra A, a questão incorreta, letra A. Vou aqui para a questão número 8 para a gente fechar a nossa concepção. Deixa eu ver aqui se tem mais de Idade Média. Deixa eu ver aqui. Tem, depois eu vou falar de crise da Idade Média. Vamos fechar sobre a nossa temática de feudalismo. As imagens do fragmento textual a seguir abordam elementos essenciais do feudalismo medieval. Por que eu bati muito na tecla de feudalismo? Pessoal, quando a gente fala de Idade Média, geralmente a nossa concepção é sempre feudalismo, né? Então aqui, ó, falou de Idade Média, nosso roteiro aqui, ele tá aqui. Alta Idade Média, que a gente vai sempre tocar sobre o Império Carolíngio, resgate das terras do antigo Império Romano, depois eu já vim em feudalismo. Olha aqui, ó, o tanto de coisa que interessante para feudalismo. Então, nós temos aqui o conceito de feudalismo, releia o conceito de feudalismo nas 4 esferas, política, econômica, social e a do trabalho, tá? Estrutura da sociedade feudal cai muito, tá? E as relações sociais do feudalismo. Isso aqui é ponto-chave para você entender feudalismo. Entendeu isso aqui? Acabou. E as obrigações dos servos com os senhores, tá? E essa questão, ela fala de relações feudais, tanto feudo-vassales quanto serviço de produção. Se você não recordou, vá lá no seu roteiro, que lá no seu roteiro tem o que é relação feudo-vassálica, o que é relação servil de produção, tá? Então, tá aqui. Lá na questãozinha, na nossa maratona, tem aqui. Então, quando você se depara, lá também tem muita imagem, por isso que eu vim trabalhando com imagem. Então, tem aqui a utilização do animal, a utilização do instrumento chamado de charrua, tá? Eu tenho a divisão das terras aqui, eu tenho o castelo, então aqui provavelmente ele está no trabalho da corvéia, né? Trabalhando nas terras do senhor feudal, ou aqui próximo, tá? Então, aí eu tenho aqui o texto. O feudalismo foi constituído pela articulação entre 2 eixos de relações feudo-vassálicas, olha o roteirinho lá de vocês, e as relações servis de produção. Se você não sabe o que é feudo-vassálico e serviço de produção, provavelmente você não vai dar conta de fazer essa questão. As relações feudo-vassálicas estabeleciam-se entre membros da aristocracia militar e territorial. Ele já está respondendo para você. Então, se você não tocou nesse assunto lá, ele já deu a resposta aqui. Relação feudo-vassálica são relações horizontais. Por que horizontais? Porque ele está estabelecido entre 2 membros de classes iguais. No caso, aristocracia guerreira e aristocracia de terra. E baseavam no feudo, na fidelidade e na reciprocidade. As relações servis de produção estabeleciam entre senhor da terra e o trabalhador. Ó, senhor da terra e o trabalhador. Então, essas relações eram relações o quê? Verticais, que estão em níveis diferentes. Era baseado na desigualdade de condições da exploração do trabalho. Lembrando sobre isso, a partir da análise das imagens, do fragmento textual sobre a sociedade medieval, é correto afirmar. O que é correto afirmar aqui, pessoal? O que é correto afirmar aqui nessa questão número 8? Letra C. Então, vamos lá. As relações servis de produção adquiriram importância e serviram de sustentáculo para a manutenção da aristocracia feudal, no interior da qual se estabeleceram relações de suzerania e vassalagem.
perfeitamente, é isso mesmo, porque essas relações suzerania e vassalagem, que são relações de pessoas dentro do mesmo nível social, todas elas eram conservadas porque o trabalho para essas pessoas eram feitos pelos servos, tá? Eram feitos pelos servos. Então, o sustentáculo de todo o trabalho do período do feudalismo são os servos. Por isso fica a letra C. Estendi um pouquinho, um minutinho, passei. Continue a fazer as atividades, eu vou corrigindo com vocês, tá? E aí, para a semana que vem, faço toda já a maratona para depois vocês me entregarem. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, boas aulas, bons estudos, tamo junto. Tchau, boa semana, Bruna.